E aí, gente, beleza? Hoje eu vou te mostrar 6 possibilidades que pode acontecer no capítulo 247 de Blue Lock, que vai se chamar originalidade. E quando eu fui buscar o significado dessa palavra, eu acho que eu descobri o que pode acontecer nesse capítulo que tem relação com o Nag e o Ureu, mas também pode ter alguma coisa a ver com o Bastard e até com o Bashira. Então fica comigo até o final, curtindo o vídeo e se inscrevendo. Valeu, gente! E aqui eu vou colocar do menos provável que pode acontecer no capítulo até o mais provável pra mim. Primeiro a gente tem o Bashira, que tem todo um contexto de estar no Barça, que é o único time da Liga Não Egoísta que não venceu nenhum jogo até agora, contando com o Manshine também. E não é culpa do Bashira, a parte dele ele faz. O time é o todo que não ajuda muito. E como o Barça ainda tem a última partida dele contra o Manshine, essa originalidade no próximo capítulo pode ser um novo drible criado pelo Bashira para superar o Manshine e dar a primeira vitória para eles. E pode ter a ver porque um dos significados de originalidade é a habilidade criativa. E isso tem tudo a ver com o Barça. E o drible no futebol é o mais criativo. E em Blue Lock, o melhor driblador tirando o Lavinho é o Bashira. Então pode ter a ver com esse novo drible. A segunda opção é muito louca porque é muito impossível isso acontecer. Mas como o próximo capítulo fala de originalidade, que tem outro significado, que é algo que ainda não foi imaginado, e para isso, como o Noah está se preparando para o jogo contra o PXG, assim como o Loki também tá, a gente pode ver o próximo capítulo um lado oposto do que o Loki falou no capítulo 246, que eles iam fazer o que o Bastard estava fazendo, colocar os dois craques para jogar juntos. Mas e se por acaso o Noah fazer ao contrário e ficar revezando o Izag e o Kaiser no banco? Ia ser uma coisa que o Loki não ia estar prevendo. E também ia melhorar muito o Bastard, porque agora os jogadores podiam jogar só pro Izag, construindo toda a jogada, e pro Kaiser também. Só que como o capítulo chama originalidade, que é uma coisa que nunca foi imaginada, imagina se nesse capítulo o Noah diz que na próxima partida contra o PXG o Izag e o Kaiser vão começar no banco, e durante toda a partida, quando tiver alguma situação que um se sai melhor que o outro, esse daqui entra, resolve e depois volta pro banco, e aí vai outro, resolve e volta pro banco, e fica indo assim, até o final do jogo que o Noah pega e coloca os dois no time. Mas é uma coisa difícil porque até agora o Noah não se importou em fazer as substituições. Ia ser meio que um furo de roteiro porque o Noah não foi construído para ser um técnico igual o Loki. Outra opção ainda no Bastard é que o Noah no próximo capítulo treine todo mundo sem o Izag e o Kaiser, fazendo uma nova escalação que o PXG nunca viu. E falando de novo sobre essa originalidade, que significa também inovação, ia ser inovador o Noah conseguir confundir o PXG, que pensa que eles vão jogar com o foco no Izag e no Kaiser, mas na verdade vão ter outros jogadores com foco pro gol também. Ia ser legal isso porque desde o início da liga, o Bastard vem sempre focando principalmente no Kaiser e no Izag para fazer os gols, e em cada arco tem um personagem que se destaca tirando esses dois, como por exemplo o Yukimiya contra o Manshine. Então se o Noah conseguir fazer outros esquemas com outros jogadores para fazer o gol, ia pegar o PSG desprevenido, porque o foco todo tá no Izag e no Kaiser. O Noah ia inovar pela primeira vez e conseguir superar o Loki na tática. Outra opção, que essa é uma das que eu acho que pode acontecer no próximo capítulo, que é o Loki mostrando um pouco do treinamento de como que eles vão enfrentar o Bastard, usando o Shidou e o Rin ao mesmo tempo. Porque lembrando que no capítulo 246, o Loki explica como que funciona o estilo de jogo do PXG. Tem dois estilos, o do Rin e do Shidou, e a cada 15 minutos eles vão se revezando. Mas o Loki diz que ele queria colocar o Shidou e o Rin para jogar junto porque, segundo ele, o Bastard joga nesse esquema com o Kaiser e o Izag, que é um esquema que cria a própria irregularidade e anormalidade. E o Loki quer fazer isso com o Shidou e o Rin para esse próximo jogo. E o autor pode, no final do próximo capítulo, mostrar essa anormalidade e irregularidade que está sendo criada, que ia ser uma originalidade só dos dois, que nem o Izag e o Kaiser conseguiram. E isso também ia hypar demais, porque pra mim esse jogo do PXG contra o Bastard, passando esse capítulo, o outro eu acho que já vai começar, porque não tem mais nada que o autor colocar nesse meio tempo. Você pode falar que eles vão fazer ainda algum treinamento, mas na real ninguém quer ver treinamento, todo mundo tá querendo o jogo. E o autor pode colocar o treinamento em algum flashback depois do jogo, que não vai interferir em nada. Outra opção que a gente não pode esquecer
é essa rivalidade do Kaiser e do Izag, que até o jogo contra o Ubers, o Kaiser não estava se sentindo ameaçado, mas quando termina o jogo, o Kaiser sente um pouco da pressão, porque ele tá vendo o Izag evoluindo a cada jogo, e a originalidade no próximo capítulo tem a ver com o próprio Kaiser. É sobre o que aconteceu no final do capítulo 245 ou 244, onde aparece o Kaiser dizendo pro Ness que tinha descoberto uma técnica para destruir o Izag, e nesse próximo capítulo pode ser o Kaiser mostrando essa técnica pro Ness e o Ness ficando surpreso porque é uma coisa única, ela é uma técnica original, por isso da originalidade. E de duas uma, ou o Kaiser vai mostrar essa técnica no próximo capítulo não pra gente, mas só pro Ness, pra ter aquele suspense e pra gerar mais hype pra gente ver o próximo capítulo, ou ele só vai mostrar no jogo contra o PXG. Mas eu acho que ia ser melhor o autor colocar isso no final do próximo capítulo pra gerar mais hype dessa nova técnica do Kaiser. E a outra opção que eu acho que é a mais provável que pode acontecer tem a ver com o Nag e o Reu, que vem sendo construído desde quando acabou a partida entre o Manshine e o Bastard, onde o Nag consegue superar o Izag, que era o principal objetivo dele, só que a partir daí o Nag e o Reu acabou. Eles não conseguiram mais evoluir, e a prova disso é que no jogo do Manshine contra o PXG, os dois perderam valor, e contra o Ubers agora eles perderam de novo. E o mais curioso é que o Age, depois do jogo contra o Ubers, chega pro Reu e fala que eles não vão mais conseguir evoluir mais do que aquilo, e que a próxima partida era a última chance deles. E ele alerta os dois para eles acabar com essa relação, porque senão eles iam virar jogadores comum, um dependendo do outro para jogar. E segundo o Age, se eles quisessem jogar em alto nível, futebol de alto nível, e ficar mais forte, eles iam ter que se separar. E faz sentido o que o Age fala, porque o maior crescimento que o Nag teve foi quando ele ficou junto com o Izag e se separou do Reu. Só que agora a dependência um do outro voltou. E toda essa conversa foi no capítulo 245. Então tem uma construção, porque no capítulo 246 o autor mostra a reação do Nag e do Reu depois que os valores deles abaixaram de novo. E os dois ficam meio que preocupados, e o Reu fala que eles precisavam mudar alguma coisa mesmo. E é aqui que eu acho que vai ser o próximo capítulo, porque o autor destacou essa frase do Reu: precisamos mesmo mudar alguma coisa, porque os dois reconhecem que alguma coisa está estranha. E isso tudo começa com o Ag falando no capítulo 245 e depois tem essa reação no 246. Pode ser a confirmação que no próximo capítulo o autor vai explorar mais essa situação do Nag e do Reu, e aqui vem a originalidade, que tem o outro significado que encaixa muito bem aqui. É a capacidade de se expressar de forma independente, individual. E é o que esses dois estão precisando agora, essa originalidade de jogar futebol sem depender um do outro. Como que eles jogariam sozinho, entre aspas, sem alguém ali fixo. Então pode ser uma conversa que os dois podem ter sobre uma originalidade do seu próprio futebol. Por exemplo, eu não acho que eles vão se separar na próxima partida, mas essa conexão entre eles dois pode ficar mais fraca para cada um evoluir sozinho. E eu tô bem ansioso para ver como que vai ser isso. Só que é bem possível que isso vai ser mostrado no spin-off do Nag. Mas comenta aí embaixo o que você acha que vai acontecer no próximo capítulo e deixa aí alguma sugestão de vídeo Blue Lock por aqui. Se você chegou até aqui e quiser dar uma moral pro canal, se inscreve e curte o vídeo. Se você gostou, é tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!